Vamos lá, então, a nossa correção, crianças. Então, hoje a tia fez uma correção só, tá? De produção textual e português, porque não tem muito dever. Tá? Então, vamos lá. Então, vocês leram aí um texto, né, de reportagem, um gênero que está dentro do texto do gênero jornalístico, né? A reportagem, assim como a notícia também, que nós já estudamos. Então, o título do texto é Como Vivem os Índios Hoje, né? É uma reportagem que vocês vão ler e responder aqui a página 63. Vamos lá. Escreva o trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Né? Então, os índios... Você vai escrever um trecho do texto que fala como os índios viviam. Aí nós vamos escrever esse trecho. Nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Então, né, da mesma maneira que os índios viviam há mais de 500 anos. Então, a reportagem Como Vivem os Índios Hoje apresenta 3 intertítulos, né, por toda a parte, mistureba e nas cidades. Qual é a função dos intertítulos em uma reportagem, né? Eu já falei sobre isso em alguma aula aí, né, que servem para organizar as informações, né, orientando melhor a leitura. Então, ele organiza o texto. B. Relacione cada intertítulo a seguir ao conteúdo apresentado nele. Então, trata da troca cultural entre indígenas e sociedade não indígena. Então, é a mistureba. Explica que os indígenas também vivem nas grandes cidades, é o intertítulos na cidade. Aborda onde vivem os indígenas atualmente, nas mais diversas regiões do país. Então, por toda a parte, ok? 2, 3, 1. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. De quem é essa fala? Né? Então, essa fala é do antropólogo João Pacheco de Oliveira. Ok? Que pontuação é empregada para sinalizá-la? Olha aqui, ó, para deixar, né? Como é que fala, gente? Eu te esqueci a palavra. Para gente, para poder, né, ter ali como principal uma coisa importante, né? Então é aspas, ok? A pontuação é aspas. 4. Com que objetivo o repórter utilizou fala de outras pessoas em seu texto? Né? Então, ele fez isso para apresentar o depoimento de um especialista e, assim, atribuir mais credibilidade ao texto. 5. Releia o trecho a seguir. Nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Então, o pronome pessoal, olha aqui, eles, retoma qual expressão usada anteriormente, né? Quando ele diz eles, está se referindo aos índios, ok? E B, o emprego do pronome eles no contexto acima permite o quê? Evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente, né? Quando nós estamos escrevendo um texto, então nós podemos substituir, às vezes, o nome do personagem por um pronome. Ele ou ela, né? Para não ficar aquela coisa repetitiva, toda hora você escrever a mesma coisa. Então, você substitui aí o nome por um pronome pessoal. Agora vamos corrigir a parte de português, onde nós falamos sobre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Então, observe as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala. Né? Então, essas formas verbais transmitem uma ideia de... Então, nós circulamos aqui o verbo tomei,
né? Que vem do verbo tomar. E tomava. Eles estão no pretérito, eles estão no passado. Qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costuma praticar no passado? Que forma verbal foi utilizada? Então, ó, né, aquilo aquela coisa habitual, que ele dá a entender que ele sempre fazia aquilo, né? Então, é o tomava, tomava. Lembra que a tia deu essa dica lá na videoaula? Então, vamos escrever que é a mulher da cena 2, do verbo tomava. E qual dos personagens fala de uma ação momentânea, né? Uma coisa que deve ter acontecido uma vez só, né? Num passado recente. Então, o menino, na cena 1, verbo tomei. Então, a tia quer lembrar vocês, né, ó, que quando o verbo indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, ele está no pretérito perfeito. Quando o verbo indica uma ação frequente, né, uma coisa que estava acostumada a acontecer, aconteceu mais de uma vez, está no pretérito imperfeito. Então, não podemos confundir, né? E eu falei que o pretérito imperfeito geralmente, né, tem o V com A, tomava, comprava, tá? Vamos continuar. Observe a capa de um livro a seguir. Então, vamos responder as questões de acordo com a capa deste livro. Qual é a forma verbal presente no título desse livro? Então, aqui, ó, mandava é o verbo, ok? Em que tempo está essa forma verbal? Né? Mandava está no pretérito imperfeito, ó, que tem a dica aqui que a tia deu, do V com A. E, né, olha, vamos ler aqui, ó, no tempo em que a televisão mandava no Carlinhos, né? Então, dá a entender que era uma coisa que sempre acontecia, habitualmente. Letra C, de acordo com o tempo dessa forma verbal, a televisão não manda mais no Carlinhos, né? Ela mandava. E escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito, né? Então, você vai escrever uma frase que tem um sentido, olha aqui, de indicar uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, ok? Com o verbo, vamos ver que a tia esqueceu, mandar, tá? O que você pode escrever? Eu mandei o trabalho para a escola. Então, cada um vai escrever aí, lembrando que o verbo tem que estar no pretérito perfeito. Ou, para facilitar, olha a dica aí. Ontem, você pode começar a sua frase com a palavrinha ontem. Ontem mandei flores para o meu amigo. Ontem mandei uma carta para a televisão. Facilita bastante, né? Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Letra A. Reescreva a frase do primeiro quadrinho, empregando os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Então, ó, pretérito imperfeito é mole, né? Então, ó, você vai reescrever. Então, você vai colocar a frase toda, trocando aí o verbo para o pretérito imperfeito. Então, antes a vovó tricotava e eu brincava com a lã. Então, nós transformamos aqui o verbo, né? Vamos completar aqui com o pretérito imperfeito. Tricotava e brincava. Reescreva a frase do segundo quadrinho, agora empregando aí o verbo perder no pretérito perfeito, tá? Então, ó, agora com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. O verbo perder, eu perdi. Por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho? Né? Ele está chateado, vamos ver aqui, ó. Por que ele está chateado? Porque a vovó não o deixa mais brincar com o novelo de lã. Ok?
Reescreva a frase do primeiro quadrinho, substituindo a palavra vovó por vovós e a palavra eu por nós. Mantenha os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Então, eu tenho que substituir, né? Vovó e nós, e o eu, né? E vovós e nós, ok? Então, ficou antes, as vovós tricotavam e nós brincávamos com a lã. Então, o verbo aqui, ele tem que concordar. Vocês estão vendo? Tá no plural aqui, então aqui também precisa estar no plural. As vovós tricotavam e nós brincávamos. Então, eu tenho que colocar tudo no plural para poder ter a concordância verbal, ok? Então, letra E. Agora, reescreva a frase do segundo quadrinho, substituindo a palavra eu por nós. Mantenha o verbo perder no pretérito perfeito. Então, agora, com a máquina de tricotar automática, nós perdemos a vez. Então, agora, ó, o eu, nós substituímos, né, o eu por nós. Então, nós podemos reconhecer facilmente o pretérito imperfeito, né? Que geralmente tem essas partes aqui, ó. Vá, vê, ia, né? Ok? Ó, andava, andáveis, falávamos, faláveis, partia. Número 4 e última. Reescreva as frases a seguir, alternando o verbo para o pretérito perfeito e depois para o pretérito imperfeito. Nós fizemos na videoaula, né? Então, nós vamos passar a frase para o pretérito perfeito e depois para o imperfeito. Então, aqui está no presente, né? Eu canto na escola. No pretérito perfeito, eu cantei na escola. Imperfeito, eu cantava na escola. Meu irmão gosta de ir ao teatro. Perfeito, meu irmão gostou de ir ao teatro. Pretérito imperfeito, meu irmão gostava de ir ao teatro. Né? Vamos ver, observem que nós mudamos aqui o verbo, só o verbo que muda, o restante da frase continua igual. Meus avós nos ensinam boas maneiras no presente. Agora no pretérito perfeito, meus avós nos ensinaram boas maneiras. E no imperfeito, meus avós nos ensinavam boas maneiras. Tá? Sempre o imperfeito vai ser, né, tem essa terminação, são parecidas. Meus pais chegam tarde do trabalho. Meus pais chegaram tarde do trabalho, no pretérito perfeito. E no imperfeito, meus pais chegavam tarde do trabalho. Ok? Agora, aqui embaixo, no número 5, vocês vão fazer uma pesquisa em jornais e revistas com uma frase aí no pretérito perfeito e uma no pretérito imperfeito, tá? Vai colar aqui a frase. Quem não tiver, não achar, pode escrever, ok? Não tem problema. Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Qualquer dúvida, pergunta para a tia. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender, que eu tenha conseguido passar para vocês. E muito obrigada por assistirem essa aula. Beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!